Olá, queridos irmãos e irmãs do programa Arcanjo Gabriel, da TV Interativa. É com grande satisfação que estamos entrando na sua casa, levando a mensagem de Deus, levando essa palavra. Nós queremos no programa de hoje falar sobre o Dia do Trabalhador, que aconteceu no dia de ontem, fazer uma homenagem, conhecer a história de São José e também teremos a presença da Carmen, que trabalha na Lar, e estará falando conosco um pouquinho sobre o sentido do trabalho na vida das pessoas. O nosso programa Arcanjo Gabriel está sendo realizado nesse dia na imagem de Nossa Senhora das Graças, que pertence aqui à comunidade Santo Antônio da cidade de Medianeira. Um lugar de presença de Deus, um lugar de satisfação da presença de Maria também. Assim deve ser e quer ser o programa Arcanjo Gabriel para a sua vida e para a sua família. Nós somos felizes porque Deus nos ama. Quero convidar você nesse momento a ouvir a passagem dos discípulos de Emaús junto conosco. Acompanhe conosco o Evangelho do dia. Convido você, queridos telespectadores do programa Arcanjo Gabriel, a acompanhar conosco o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de versículos 13 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-se como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhe ele. Que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentro de nós nos alertaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais assegurava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém o viu. Jesus lhe disse: gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começaram por Moisés, e percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde ia, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se abriram os olhos e reconheceram ele ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, meditar esse Evangelho, fazer uma meditação a partir dos discípulos de Emaús. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que estavam voltando à sua rotina. Emaús significa voltar para casa. Emaús significa admitir a derrota. Emaús significa que perdemos, que não existe mais nada dentro da nossa vida. Isso é o grande significado de voltar para Emaús. Olhando para o discipulado de Emaús, possivelmente
A outra pessoa que não é citada o nome é a sua mulher. Eles estavam voltando para a sua casa. E voltar para Emaús, ele tem um significado. O primeiro significado que, quando voltamos para Emaús, é o significado em que começamos a viver os nossos próprios interesses. Não existe mais vontade de Deus, não existe vontade de Jesus. São os meus próprios interesses que eu vou começar a viver a partir de agora. Um outro significado de voltar para Emaús é que eu começo a fugir da pessoa de Jesus Cristo. Quem vai para Emaús sai de Jerusalém. Jerusalém é sinal da presença de Deus. Ali Deus está. Quando vamos para Emaús, significa que estamos fugindo da presença de Deus, fugindo da pessoa de Jesus Cristo. Ir a Emaús também significa fugir da igreja, porque eles estavam vivendo em comunidade, eles estavam vivendo com as pessoas que seguiam Jesus e após 3 dias não viram mais nada e começam a caminhar e voltar à sua vida normal. Abandonam a comunidade. E ir a Emaús significa então não ter uma igreja, não ter uma comunidade, não viver em comunidade, viver só para si. E ainda nós podemos fazer uma reflexão que ir a Emaús significa fugir da comunhão, da Eucaristia com a pessoa de Jesus. Quando estamos em Jerusalém, estamos em sintonia, estamos em contato, estamos em comunhão, estamos em participação com a pessoa de Jesus Cristo. Isso significa ir para Emaús. Emaús tinha mais ou menos 12 quilômetros de distância de Jerusalém e parece-me que no texto apresenta que eles demoraram 1 dia para caminhar 12 quilômetros. Mas para caminhar 12 quilômetros, uma pessoa normal, queridos irmãos e irmãs, demora em torno de 3 a 4 horas. Isso para expressar, o Evangelho quer expressar o total desânimo, o total cansaço que as pessoas estavam após acontecer aquela derrota na cruz e não saber que Jesus ia ressuscitar. Então a pergunta do Evangelho dos discípulos de Emaús é: você está indo para Emaús ou quer permanecer em Jerusalém? Um dos requisitos que a gente pode olhar através do nosso texto do discipulado de Emaús é uma pergunta que acontece no texto: fica conosco, Senhor. Você está convidando Jesus a permanecer na sua vida, a estar na sua vida, a ficar na sua vida? Convidar Jesus: fica em minha vida, fica na minha família, fica na minha comunidade, fica comigo, Senhor. É esse o convite que devemos fazer, convidar Jesus para estar na minha vida. Como é bom quando Jesus está na nossa vida. Não vamos para Emaús, vamos permanecer em Jerusalém. Emaús significa admitir a derrota. Jerusalém significa que Jesus está vivo, que nós somos pessoas vitoriosas e nós somos pessoas guerreiras e nós devemos ser pessoas de prontidão. Não vá para Emaús, permaneça em Jerusalém. Nós somos felizes porque Deus nos ama. Quero convidar a você, queridos irmãos e irmãs, a participar no dia 13 de maio, no Centro de Evento da Lar, um grande show de um amigo nosso de trabalho, o Padre Fábio de Mello. Ele estará na nossa cidade medianeira a partir das 21 horas. Convido você, a sua família, a participar do show do Padre Fábio de Mello, dia 13 de maio, às 21 horas, no Centro de Evento da Lar. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. A SAF está comemorando 13 anos e você, cliente SAF, é o nosso convidado especial para a festa. É o show de prêmios SAF. Para participar, é só preencher o cupom e responder quantos anos a SAF estará completando em 2017. Serão 2 sorteios, um no final do ano e o outro em nosso mês de aniversário em abril. É uma dupla chance com mais de 15 prêmios que só a SAF tem para você. São 2 bicicletas, um jogo de cozinha, um jogo de sala, um forno elétrico, 2 TVs, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, um fogão, 2 geladeiras, um vale compras durante 6 meses no valor de R$ 500
e uma moto 0 km. Associe-se ao melhor e mais completo plano familiar da região e aproveite as vantagens. SAF, a mão amiga da sua família. Os melhores momentos da vida são sempre com as pessoas mais especiais. E quando conseguimos unir esses momentos com um delicioso sabor, a alegria fica ainda mais completa. A Friela está sempre presente. No presunto do café da manhã, no churrasquinho combinado com os amigos ou no almoço com a família reunida na casa da avó. A Friela comemora com você seus momentos mais felizes. Friela, fazendo história. Estamos voltando aos nossos comerciais, queridos irmãos e irmãs da TV Interativa, canal 32, programa Arcanjo Gabriel, levando a mensagem de Deus. Vai interagindo conosco pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail. Nosso muito obrigado a você que está nos dando audiência pela internet e também pela TV Interativa, canal 32. Queremos agradecer os nossos apoiadores, de maneira especial a Ótica Marisol, no nome da Dona Tere, você que quer comprar um relógio, um óculos, uma pulseira. Lembrando que também a Ótica Marisol tem toda a linha Tramontina para você e sua família. A Ótica Marisol também fazendo lista de casamento. Muito obrigado à Ótica Marisol. Agradecemos a Guarani Musical, toda a linha de instrumento musical, a melhor linha de instrumento musical da nossa região aqui do oeste do Paraná é na Guarani Musical. Passa lá na Guarani Musical e dá uma olhadinha nos preços, especial para você e toda a sua família. Obrigado, a Guarani Musical. Agradecemos também a Chayanas Decorações, o nosso muito obrigado por estar apoiando o nosso programa. Ela que está na promoção de roupas íntimas e fitness. Isso também aí está aí com produto novo de tapete novo, papel de parede novo e também de cortinas novas. Passa lá na Chayanas Decorações, você que quer fazer uma decoração nova aí na sua casa. O nosso muito obrigado a Chayanas Decorações. Agradecemos também a Farmácia Dot, localizada na esquina da Avenida Brasília com a Avenida Brasil. A melhor linha de medicamento na cidade de Medianeira é lá na Farmácia Dot. Também está na promoção aí de inalador. Passa na Farmácia Dot, conversa com eles, dá uma olhada no preço. Melhor linha de medicamento, Farmácia Dot, o nosso muito obrigado. Queremos nesse momento fazer uma entrevista com a Carmen sobre o trabalho, a importância do trabalho na nossa vida. O trabalho que deve nos fazer pessoas felizes e não pessoas tristes. Acompanhe conosco. Queridos irmãos e irmãs, temos a presença da Carmen, muito bem conhecida aqui na cidade de Medianeira, trabalha na Lar, e ela vai nos estar falando um pouquinho sobre o sentido de trabalhar, a prosperidade e a alegria que nós devemos ter a partir do nosso trabalho. Carmen, muito obrigada por estar presente aqui no nosso programa Arcanjo Gabriel. É uma grande satisfação ter pessoa como você aqui conosco. É um prazer enorme, padre e ouvintes, participar desse momento tão especial. Eu considero um momento de luz, um momento que nós vamos além dos nossos limites humanos e temos o prazer de estar em contato com o alto através desse programa Arcanjo Gabriel. Pois é, padre, falar sobre trabalho é algo muito encantador, porque o trabalho ele é tão antigo quanto é antiga a humanidade. Sempre foi e sempre será uma alavanca forte para o ser humano trazer à tona os benefícios que Deus colocou dentro de cada um. E esses benefícios que Deus nos colocou, vamos chamar isso de dons, ou competências, ou capacidade, só é possível ser passado adiante, ou demonstrado, ou concretizado através do trabalho que cada um exerce no seu dia a dia. Então, dessa maneira, comemorarmos o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador deve ser um orgulho para nós, seres humanos, grandes responsáveis para fazer com que essa nossa humanidade se movimente, com que a sociedade produza e com que os seres humanos se comuniquem entre si. Porque também é o trabalho que nos fornece a possibilidade de fazer contato, de crescimento, de desenvolvimento, isto é, o trabalho nos tira do comodismo. Você já falou assim no trabalho da realização pessoal, né? Mas o que eu posso te perguntar agora nesse momento é
E o trabalho dentro do contexto da sociedade, né? Ele faz um bem para a pessoa, mas acredito que ele também faça um bem para a sociedade. O que você poderia dizer para nós? Ao longo dos tempos, o trabalho ele passou por várias reformulações, mas ele nunca perdeu o seu valor, o seu sentido e, sobretudo, as suas referências. É pelo trabalho que nós conseguimos cumprir com a nossa missão para a qual chegamos até aqui. E o trabalho não foi somente, vamos dizer, criado para gerar riquezas. O trabalho ele também existe para fazer com que nós nos sintamos mais completos, com que nós consigamos nos relacionar, com que nós consigamos passar aquilo que a gente sabe e aprender aquilo que a gente ainda não sabe. Então ele está intimamente ligado até mesmo com a personalidade do ser humano, porque nós falamos fulano de tal é carpinteiro, ou fulano de tal é médico, ou fulano de tal tem tal função, é agricultor. Então esse referencial do trabalho é o que nos fortalece também nesse sentido, nos dá assim uma competência maior e nos dá um sentir mais útil. Porque nos princípios do tempo, o trabalho ele era para a sobrevivência, era uma luta constante para a sobrevivência apenas. Com o avanço ou a vinda da agricultura, isso foi se aperfeiçoando, foi melhorando ainda mais, foi dando um sentimento mais integral para o ser humano, quando ele se sentiu então um semeador, ali cultivando a terra, cumprindo com sua missão. E depois na sequência veio o grande desafio, mais tarde então, com a chegada da Revolução Industrial, foi que deu assim uma conotação mais verdadeira, mais concreta na nova sociedade, e aí surgiu o emprego. E esse emprego hoje, com as normas sociais que existem, organizou de uma maneira muito especial também a nossa sociedade e trouxe às pessoas um novo sentido na questão do trabalho, onde nós temos hoje um aparato que nos ajuda também, que nos defende e que nos promove, mas não deixa de dar a nós uma força, ou melhor dizendo, não deixa de dar a nós uma obrigação maior como seres humanos, como profissionais nessa nossa caminhada do mundo. Nós devemos valorizar o nosso trabalho, devemos dar um sentido pelo nosso trabalho. O que você pode contribuir para nós assim, no sentido de valorizar esse trabalho, de dar sentido para o nosso trabalho? Como nós dissemos já, o trabalho ele fortalece o nosso relacionamento entre as pessoas. E o trabalho, por mais simples que ele possa parecer, ele é muito importante num contexto geral, porque existem muitas funções que são expressas através do trabalho. Então esse dia a dia nosso nos coloca numa posição que em determinado momento aquele trabalho, por mais simples que ele seja, ele está em evidência, ele está como o mais importante. E assim cada um deve se sentir dessa maneira. E nós acostumamos dizer que o trabalho, algumas vezes as pessoas têm sorte. Nós costumamos dizer que sorte é alguma coisa muito parecido com preparo, competência para exercitar esse seu trabalho. Então não é bem assim na questão de trabalho, vamos dizer, é sorte, fulano conseguiu um bom trabalho porque tem sorte. Não, fulano conseguiu um bom trabalho porque ele se preparou para isso, porque ele soube enfrentar determinadas situações e hoje faz da melhor maneira possível o trabalho que tem. E por outro lado, é importante também a gente lembrar que num contexto de equipe, quando falamos em trabalho, nós estamos falando em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E atualmente a questão de estabelecer um bom relacionamento, uma boa comunicação entre as pessoas que exercitam o trabalho do dia a dia é muito importante. Então, nós precisamos ter o maior respeito possível para a gente compor essa equipe e termos um bom resultado, um bom desempenho no nosso trabalho do dia a dia. Carmen, ontem foi Dia do Trabalhador, em honra a São José. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos trabalhadores aqui no nosso programa Arcanjo Gabriel, da TV Interativa, uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão trabalhando, e o nosso programa Arcanjo Gabriel também reza para as pessoas que estão desempregadas nesse momento. Muito bem, interessante a gente lembrar, Padre, a todos nós trabalhadores,
ou que já trabalhamos tanto, ou outros que estão ingressando agora no mercado de trabalho, lembrar algo muito especial. Veja bem, isso está lá na nossa Bíblia, onde já valoriza tanto o trabalho, a mão de obra. São José foi o perfeito trabalhador que trouxe seu filho para junto dele, para passar a esse filho aquela profissão que ele tinha, aquele trabalho, ensinar aquilo que ele fazia no dia a dia, como carpinteiro que ele era. Mesmo sabendo que seu filho não ia precisar ser carpinteiro de usar aquelas ferramentas, mas ele trouxe seu filho para próximo dele ensinar uma profissão para o seu filho, e Jesus aceitou tudo isso. O mais belo foi isso, Jesus curvar-se diante da sabedoria do Pai, do trabalho do Pai, e ser ali também um carpinteiro. Então, lembrar assim para nós, sobretudo nós pais, sociedade também, que é muito importante quando falamos em trabalho, que nós temos que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Muito obrigado, Carmen, pela participação no nosso programa Arcanjo Gabriel. Deus abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família e abençoe a todos nós. Vamos aos nossos comerciais, voltamos já já. Somos felizes porque Deus nos ama. Bem de manhã já tá acordada, café tá pronto pra família. Faz omelete ultra caprichada pra começar bem o dia. Ultra Beth, Ultra Lia, Ultra Alice é quem faz. Ultra Joana, Ultra Pati, Ultra usa, Ultra Gás. Chega a noite, ela não esquece de fazer um lanche ultra completo. Se a vida é dura, ela amolece, com um sorriso fica tudo certo. Ultra beijo, Ultra abraço, Ultra carinho é quem faz usa, Ultra Gás. Os produtos de frango da marca Lar têm origem aqui, na Unidade Industrial de Aves. E além de estarem presentes em mais de 5.000 supermercados do Brasil, são exportados para mais de 30 países. Esse trabalho é feito por eles, os mais de 5.300 funcionários da unidade, que fazem parte da família Lar. Tudo de bom! Por isso a preocupação da cooperativa vai além da segurança. Ele vai chamar João Pedro. Delícia! O bem-estar é garantido através de programas e benefícios oferecidos a quem diariamente torna possível a produção e crescimento da indústria. A minha carreira começou aqui. Unidade Industrial de Aves. Qualidade de vida no trabalho. Estamos voltando aos nossos comerciais, queridos irmãos e irmãs. O nosso muito obrigado por estar apoiando o nosso programa Arcanjo Gabriel, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas na sua casa, e reprise no sábado, das 15 às 15h30, na TV Interativa, canal 32. O nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, de maneira especial, República Homem e Mulher. Passa lá na República Homem e Mulher, toda a linha de roupa para masculino e feminino, roupa de inverno, já tá ficando frio, passa lá na República Homem e Mulher, que tem umas blusas, tem uma jaqueta, tem uma calça especial para você e toda a sua família. Nosso muito obrigado, República Homem e Mulher, por estar apoiando o nosso programa. Agradecemos a Vitalize Academia, aí também fazendo um trabalho de crossfit em horário especial para você, trabalho de osteopatia, trabalho de RPG para você corrigir a sua postura. Você que tem um problema aí dentro na sua coluna, passa lá na Vitalize Academia, converse, eles vão estar ajudando você. A Vitalize Saúde, passa na Vitalize. O nosso muito obrigado pela Vitalize apoiando o nosso programa Arcanjo Gabriel. Agradecemos a Aristides Calçados Esportes. Aí você quer comprar uma chuteira, quer comprar uma bola, passa lá na Aristides Calçados Esportes. Lembrando que a Aristides Calçados Esportes chegou uma linha nova de bolsas para você viajar, de malas para você viajar também. Até o padre comprou uma mala para ele viajar esses dias aí, lá na Aristides Calçados Esportes. O nosso muito obrigado, Aristides Calçados Esportes. Queremos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, conhecer um pouco melhor a história de São José, pai adotivo da pessoa de Jesus. José era um homem justo,
um homem honesto. Vamos conhecer a partir de um vídeo a história desse santo tão importante dentro da nossa igreja. A história de São José. Deus escolheu o glorioso São José para ser pai adotivo de seu filho. E Jesus lhe era submisso, como um filho é a um pai. Ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. José é descendente da casa real de Davi, venerado como santo pela Igreja e é tido como padroeiro dos trabalhadores, e pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus, como padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. Relatos contam que José nasceu provavelmente em Belém. José era um carpinteiro, morador de Nazaré. Maria, com a idade de 14 anos, foi dada em casamento a ele. Todavia, ela continuou a morar na casa da família em Nazaré, na Galileia, ainda por 1 ano, que era o tempo pedido pelos hebreus, entre o período do casamento e a entrada na casa do esposo. Foi ali naquele lugar que ela recebeu o anúncio do anjo e aceitou. Eis-me, sou a serva do Senhor. Aconteça em mim aquilo que disseste. Como o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida, pediu a José para acompanhá-la à casa da sua prima, que estava nos seus últimos 3 meses de gravidez. Maria, voltando da Judéia, colocou o seu esposo José diante a uma maternidade que ela não podia explicar. Muito inquieto, José combateu a angústia da suspeição e do medo. José estava maquinando a ideia de deixá-la fugir secretamente, para não condená-la em público. Quando de repente um anjo apareceu em sonho a fim de esclarecer sua mente e seu coração. José, filho de Davi, não teme em casar com Maria, porque aquele que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Como César Augusto ordenou o recenseamento de toda a terra, José e Maria partiram para a cidade de origem dele, Belém. A viagem foi muito cansativa, seja pelas condições desastrosas, seja pelo estado de Maria, já próxima à maternidade. Belém, naqueles dias, era cheia de estrangeiros e José procurou um lugar para sua esposa grávida, mas as esperanças de encontrar uma boa acolhida foram frustradas. Maria deu à luz ao seu filho em uma manjedoura na periferia de Belém, e alguns pastores correram para visitá-la e ajudá-la. Chegaram depois os magos do Oriente. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro propiciava a dignidade à família. Ele consagrou o menino Jesus no templo, logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como, por exemplo, na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O menino tinha então 12 anos. José e Maria, aflitos, voltam ao templo e encontram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Todos os indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar a sua vida pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos evangelistas, como foi Maria. São José teve um papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo desde os evangelhos. Por isso,
São José é um dos maiores santos de todos os tempos. São José foi inserido no calendário litúrgico romano em 1479. Sua festa é celebrada no dia 19 de março. São Francisco de Assis e, mais tarde, Santa Teresa d'Ávila foram grandes santos que ajudaram a divulgar a devoção a São José. No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como o patrono universal da Igreja. Na arte cristã, ele é representado tendo um lírio na mão, representando a vitória dos santos. Algumas vezes, ele aparece também com o menino Jesus, ou nos braços, ou ensinando a ele a profissão de carpinteiro. Santa Gertrudes, uma grande mística da Saxônia, afirmou que viu os anjos inclinarem a cabeça quando no céu pronunciavam o nome de São José. Santa Teresa d'Ávila, a primeira doutora da Igreja, a reformadora do Carmelo, disse que quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome São José por mestre e não errará o caminho. E declarava que em todas as suas festas lhe fazia um pedido e que nunca deixou de ser atendida. Ensinava ainda que cada santo nos socorre em uma determinada necessidade, mas que São José nos socorre em todas. Santo Agostinho comparava os outros santos às estrelas, e São José ele o comparava ao sol. A esse grande santo Deus confiou suas riquezas, Jesus e a Virgem Maria. São José é, sem dúvida, um dos santos mais importantes da Igreja. Ele é invocado como o santo que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. São José tem diante de Deus privilégios únicos. Glorioso São José, rogai por nós. Essa é a história de São José, o pai de Jesus também. Que possamos seguir, a exemplo de São José, uma vida de justiça e de honestidade. O nosso parabéns a você que é trabalhadora, você que é trabalhadora. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, que você, a partir do seu trabalho, possa se tornar uma pessoa feliz. O trabalho deve nos trazer felicidade. Esse é o desejo de felicidade e de parabéns para todos os trabalhadores pelo programa Arcanjo Gabriel. Queremos convidar novamente para o show do Padre Fábio de Mello, dia 13 de maio, no Centro de Eventos da Lar de Medianeira. Convido você e toda a sua família no dia 13 de maio, às 21 horas, a participar do programa do show do Padre Fábio de Mello. Venda dos ingressos no posto de combustível da Lar, no mercado da Lar, nós encontramos o show do Fábio de Mello aqui na cidade de Medianeira. Somos felizes porque Deus nos ama. Até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.